Oi, meus positivos, tudo bom com vocês? Espero que vocês sejam bem, de água, porque água é muito importante para a saúde. E no vídeo de hoje serão apresentadas algumas dicas para você tirar 1000 na redação do Enem. Só que não sou eu quem vai dar essas dicas para vocês, até porque vai ser um passo a passo, um tutorial. E eu acho que tutorial é coisa típica de blogueira, então eu vou embora e vou deixar isso aqui para minha convidada. Um beijo pra vocês! Olá, pessoas bonitas da internet, eu sou a Geisa de Lente e eu tô aqui pra ajudar vocês a tirar 1000 na redação do Enem. E eu vou parar de falar assim porque senão vocês vão fechar o vídeo, enfim. Vocês sabem que o Enem é uma prova muito característica, é uma prova que tem o seu estilo próprio. E nesse estilo próprio também está inserida a redação, que é uma das maiores preocupações de todos os vestibulandos, porque ela pode te garantir 1000 pontos e jogar sua média, ó, lá pra cima. E existe muita receita de bolo por aí de como fazer uma redação nota 1000 perfeitinha e não pecar na hora de estruturar o seu texto. E é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou mostrar pra vocês a minha receitinha de bolo e o meu passo a passo de construção de texto desde a lida ali do tema até o ponto final da conclusão, da última linha do texto, fim da redação. Seu processo, ele se inicia a partir do momento em que você lê o tema da redação e os textos motivadores. Os textos motivadores, eles são muito importantes, é necessário que você preste muita atenção neles, porque, número 1, eles vão te orientar sobre o que o tema se trata exatamente. Às vezes tem temas que são muito específicos, o que é bom, e é necessário que você entenda bem esse tema para você não correr o risco de tangenciar e perder um caralhada de ponto por causa disso. 2, eles podem te dar ideias, porque muitas vezes a gente lê um tema e a gente fala, nossa, não entendi nada. Mas aí você lê os textos motivadores e ele te dá um caminho, te dá um norte e você consegue associar isso a coisas da sua vivência e você consegue pensar em como você vai desenvolver o seu texto. Então é muito importante você ler os textos motivadores e principalmente você grife trechos relevantes para você que vão te auxiliar na construção do seu texto. Esses trechos podem ser dados estatísticos, alusões históricas que muitas vezes aparecem nos textos, citações de autoridades no assunto, enfim. Depois que você lê os textos motivadores, fez as suas marcações de partes relevantes, você vai fazer o brainstorm, chuva de ideias, tempestade de ideias. Você vai parar, respirar, olhar pro teto, pra parede, pra sua mão, não sei. Olha pro nada e começa a refletir sobre o tema e ver o que você consegue lembrar de acordo com a sua vida, se você consegue lembrar de algum filme, alguma música, se você consegue se lembrar de alguma alusão histórica, enfim. Você vai buscar na sua vida repertório sociocultural acerca desse tema. Esse aqui é o esqueminha da última redação que eu escrevi e é assim que eu me preparo para escrever todos os meus textos. Nesse caso, eu pensei em Kant, no Voto de Cabresto, que é uma alusão histórica. E eu pensei no Rousseau também, que é a questão da sociedade corrompendo o homem. E depois que eu estabeleço quais são os repertórios que eu vou utilizar, eu já começo a fazer um esqueminha de como eu posso encaixar eles no meu texto e quais são os argumentos que se ligam a ele. Por exemplo, eu pensei, tá falando sobre valores éticos. A corrupção vai contra os valores éticos. Então como é que eu vou argumentar a respeito disso? Parei e pensei, temos dois tipos de corrupção. A corrupção que ocorre entre os políticos, que é a mais discutida, e nós temos também a corrupção que ocorre na sociedade de modo geral, que são as pequenas corrupções, sabe? Furofilo, enfim. O que eu posso utilizar na minha argumentação a respeito da política? A alusão do voto de Cabresto. O que eu posso falar sobre a corrupção da sociedade em geral? Posso citar Kant, que fala que uma boa ação não está condicionada ao contexto, ou seja, as pequenas corrupções, independentemente de pequenas ou grandes, elas continuam sendo corrupções. Então eu já tenho aqui mais ou menos como que vai funcionar a minha argumentação ao longo do texto. E uma coisa que é muito importante mesmo, é a questão de você já estabelecer a sua proposta de intervenção. Agora que você já sabe como começar a pensar no seu texto, a gente vai falar um pouquinho sobre como colocar essas ideias. Quando eu comecei a fazer cursinho, eu não tinha uma estrutura fixa. E conforme você vai fazendo redação, você acaba montando a sua receitinha de bolo, uma palavra que você usa sempre. Por exemplo, nas minhas conclusões eu sempre falo, diante do exposto é mister que lá. A minha introdução geralmente segue essa ordem: repertório sociocultural, contextualização, tese com desenvolvimento 1 e 2 e o fechamento que se liga à conclusão. Como que isso funciona na prática? Supondo que seja um tema que relacione tecnologia e desemprego. A gente vai fazer uma alusão histórica à primeira revolução industrial. A gente vai explicar que teve a passagem da manufatura para a maquinofatura e as pessoas que não se adaptaram a esse contexto, que não se adaptaram a essa transição, acabaram ficando desempregadas e tiveram dificuldade para garantir a sua subsistência.
E aí a gente vai para contextualização. De maneira análoga, atualmente, com a quarta revolução industrial, revolução tecnológica e o surgimento de novas tecnologias como a robótica, a inteligência artificial e o processo de automação industrial, muitas pessoas estão ficando desempregadas por terem sua mão de obra substituída por robôs, enfim. Aí você já associou a sua alusão com o contexto atual. Em seguida, você apresenta a sua tese, que tem que apresentar os principais pontos que serão abordados no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. Por exemplo, a minha tese é a seguinte: apesar dos inúmeros benefícios oferecidos pelo processo de automação industrial, as novas tecnologias têm contribuído de maneira expressiva para o aumento de desemprego no Brasil. Fim. Tenho aqui minha tese, já apresentei qual vai ser o argumento que eu vou utilizar no meu primeiro desenvolvimento, que é a questão dos benefícios das novas tecnologias, e em seguida eu já tenho o meu segundo ponto a ser abordado, que é a questão de como essas novas tecnologias geram desemprego. Agora a gente vai para o fechamento, que vai se ligar com a conclusão. Dessa forma, são necessárias medidas que revertam esse contexto, que o atenuem, enfim. Assim você fecha a sua introdução bonitinha com um resumão de todo o seu texto. Os meus desenvolvimentos 1 e 2, eles têm a mesma estrutura, que é a seguinte: eu apresento uma síntese do parágrafo, que é o tópico frasal. Em uma frase, eu explicito o que eu vou tratar no parágrafo inteiro, que é basicamente o que você fez ali na tese em relação aos dois desenvolvimentos. No nosso exemplo, seria o seguinte: em primeiro lugar, é válido analisar os principais benefícios inerentes ao processo de automação industrial no Brasil. Pronto, você já tem o seu tópico frasal. Aí você já vai desenvolver. Dentre eles, é possível destacar. Aí você começa a destacar os benefícios. Depois que você discorreu acerca desse assunto, você vai fazer uma síntese conclusiva. E ela pode ser feita simplesmente fazendo uma cópia do seu tópico frasal, alterando algumas coisinhas, sabe aquela coisa? Copia, mas não faz igual não. Assim, a partir dos benefícios citados, o processo de automação industrial apresenta-se extremamente viável para os empresários, enfim. No segundo desenvolvimento, eu faço exatamente a mesma coisa. Apresento o tópico frasal e aí eu argumento, e depois eu fecho ele com uma frase que sintetiza tudo que eu falei e que se parece muito com o tópico frasal. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é a conclusão. É uma das partes mais importantes e a mais fácil de você conseguir garantir seus pontos. As minhas conclusões todas começam da mesma forma. Diante do exposto é Mr. Q. E aí eu já jogo o meu agente, a minha ação, o meio e a finalidade. E em seguida eu detalho o meio dessa ação. Essa aqui é a última redação que eu fiz, que é a questão que eu falei pra vocês da política. E é exatamente isso que eu falei pra vocês, ó. Diante do exposto é Mr. Q. O Ministério da Educação e Cultura promova a construção desses valores nas instituições de ensino por meio de ações educativas a fim de garantir a formação de indivíduos mais conscientes política e socialmente. E aí eu faço o detalhamento do meio, como eu disse pra vocês, ó. Essas ações devem incluir dinâmicas, palestras e reuniões com os responsáveis pelos estudantes. Isso aqui já detalhei, acabou. 200 pontinhos da competência 5 e é isto. Aí sobe um espacinho pra você fechar o seu texto, que geralmente eu faço aludindo à introdução. Como eu disse pra vocês, eu falei, são necessárias medidas que atenuem esse contexto. Então, no final do meu texto, eu falo, dessa forma, assim, é possível atenuar esse contexto, é possível reverter a situação atual. E aí eu jogo uma coisinha, né, de efeito no final, tipo, e promover uma sociedade melhor, e diminuir os índices de desemprego, enfim. A competência 2, ela é basicamente conectivos, a articulação do seu texto. Nesse esqueminha que eu mostrei pra vocês, esses maisinhos entre, por exemplo, repertório e contextualização, entre síntese do parágrafo e argumentação, entre detalhamento e fechamento, todos eles representam conectivos que você vai utilizar. Eu tive muita dificuldade para fazer isso e eu já tô conseguindo fazer, que é ligar todas as frases do seu texto. Isso é uma coisa que me incomodava muito, porque eu achava muito cansativo, muito enjoativo, e é bom que você pesquise bastante os conectivos. Na internet tem várias listas de conectivos que você pode usar, e se você ligar todas as frases do seu texto com conectivos, você não vai errar e você vai garantir a sua competência 2 direitinho. Então é muito importante que você conecte todas as frases do seu texto para você deixar ele bem coeso, bem juntinho, bem amarradinho, para não poder falar que você não domina os mecanismos linguísticos necessários para manter a coesão do seu texto. A competência 1, eu acredito que seja uma das mais difíceis da gente ajudar, porque gramática
tem muito de regra, mas basicamente eu vou dar dica pra vocês aqui de como contornar aquele momento que você tem dúvida. Pra errar menos na questão da gramática, eu substituo. Se eu tive dúvida, eu substituo. Crase eu acho complicado, tem a regrinha, não é tão difícil assim, mas eu acho complicado e tem vezes que eu fico muito em dúvida, então eu simplesmente substituo. Ah, é uma palavra feminina? Não sei, acho que tem crase, substituo por uma masculina. É importante que você saiba as regras, você pesquise, mas na hora da prova não vai ter como você pesquisar. Então é necessário que você saiba sair dessa situação por meio de substituição. Outra questão que tinha bastante problema era gerundismo, porque a gente ficava tipo ando, fazendo, com que, isso que está acontecendo. Então eu simplesmente parei de usar gerúndio, eu faço o possível para não usar gerúndio. Vou deixar aqui um link para vocês na descrição. Um material que tá cheio de repertório sociocultural sobre todos os temas. Tem alusão histórica, tem citações de filósofo, sociólogo, escritor, médico, psiquiatra, enfim. Tem muita coisa bacana nesse material, eu vou disponibilizar pra vocês aqui embaixo. Eu achei ele ontem, eu já fiz a festa anotando. E essas foram as dicas, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, manda pros seus amigos que vão fazer Enem e que estão precisando dessa forcinha, desse amor no coração. Escrita é hábito, então você tem aí um tempinho que dá sim pra você desenvolver a sua escrita, a sua estrutura, pra chegar no Enem você fazer tudo direitinho e você não ficar com aquele bloqueio. E respira fundo que vai dar tudo certo. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, são todas @itjaísa. E é isto. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.